A Advocacia Geral da União pede que radicais e empresas paguem pelos atos do dia 8 de janeiro. Isso aí é o seguinte, quando aconteceu aquele episódio do dia 8 de janeiro, que eles invadiram lá os prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional, quebraram tudo, teve logo as primeiras prisões e teve logo também prisões e autuações de pessoas que bancaram para aquelas pessoas estarem em Brasília. Então, quem pagou o ônibus, quem pagou a barraca, quem pagou a alimentação, quem levou excursões. Uma primeira leva de pessoas, são 54 pessoas, já estão na fase final da investigação. E a Advocacia Geral da União, que já conseguiu fazer o cálculo do tamanho do prejuízo, já está pedindo para que eles paguem esse prejuízo. O caso aqui é só do Palácio do Planalto, tá? O Senado também vai fazer um pedido para que eles paguem, deu 8 milhões e tanto, e o Supremo Tribunal Federal também vai fazer o seu pedido à parte. Eu estou falando aqui de 20 milhões de reais pedidos somente pelo estrago provocado no Palácio do Planalto. E aí, se a gente descer a notícia aqui, tá vendo? São 54 pessoas, 3 empresas de transporte, ou seja, empresa de ônibus e tal, e uma associação e um sindicato. Essa associação e esse sindicato são lá de Mato Grosso. São entidades ligadas ao pessoal do agro, que bancaram com muita gente, levaram muita gente lá, né? E aí agora vão ter que pagar o preço. Enfim, claro que esse pedido da Advocacia Geral da União ainda vai ser avaliado pela Justiça Federal para decidir se é isso mesmo, se vai determinar que eles paguem essa indenização. Mas e aí, ficou barato ou o que você achou? Eu sempre com muita cautela, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro que não é revanchismo, não é querer vingança, não é nada disso, assim. Eu acho que todo mundo tem que colocar a mão na consciência, pelo amor de Deus. A democracia é o bem mais valioso que a gente tem nesse país. Funcionando mal, funcionando bem, com todos os problemas que ela tiver. Mas aí, é como disse o Churchill, para citar um conservador, né? É o pior sistema de governo. Como é que é? É o pior sistema de governo. Agora eu esqueci a citação do direitismo. Mas é o pior governo, tirando todos os outros. Tirando todos os outros. Tirando todos os outros. Então, assim, a gente precisa brigar por isso. A gente não pode acreditar que as pessoas podem ir lá, quebrar tudo, tentar dar um golpe de Estado, tentar mudar o regime na marra e ficar barato. Não pode. Não é porque é lado A ou lado B. Se tivesse acontecido uma intentona socialista que quisesse derrubar o governo para trazer a ditadura do proletariado, eu ia estar aqui fazendo a mesma crítica e dizendo a mesma coisa. Assim, não pode ficar barato. Precisa proteger a democracia. Ela é imperfeita, mas ela é a única coisa que a gente tem para minimamente participar das decisões da sociedade. Então, o que eu acho é o seguinte, eu te pergunto, Ricardo, você que deu a apurada, você está vendo que são peixes pequenos, médios ou grandes? Por enquanto, peixes médios e pequenos, assim, ainda não tem peixe grande caindo na rede, não, viu? Porque muitas vezes é um empresário que é dono de 2, 3 ônibus, ou que pagou aluguel de 2, 3 ônibus, é um fazendeiro que bancou também uma grana para poder alimentar o pessoal que estava nos acampamentos. Então, assim, ainda nós não estamos falando de grandes, mega empresários envolvidos, também não estamos falando de políticos que possam estar envolvidos nesse esquema. A gente está falando de algumas pessoas que foram presas, identificadas. Por quê? Porque foram para a rede social, fizeram vídeo, fizeram aquele auê todo, né? Ficaram falando várias coisas, então produziram muita prova contra si. E também porque está lá, quando eles apreenderam os ônibus, os proprietários dos ônibus foram no pátio para buscar. E aí, cadê o documento? Está aqui o documento, está pago, está com tudo em dia, não estou devendo nada? Não está devendo nada. Quem é que contratou o ônibus? Cadê o contrato de locação? Porque você está aqui para quê? Em Brasília. Aqui, ó, o contrato, ó, quem pagou foi o fulano. Pronto, acabou. Esses 54 são os primeiros, tá? Tem uma galera para vir pelo caminho ainda. Eu sempre pergunto isso, e cada notícia que sai, eu sempre tenho uma fixação minha, porque é a seguinte: o Brasil tem uma longa história de passapanismo, tem uma longa história de jeitinho para anistiar, para organizar as coisas de maneira que ninguém saia lesado, no fim das contas, lesado entre aqueles que detêm o poder de fato nesse país. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que quer justiça, que quer que de fato quem de fato financiou, orquestrou, pensou, dividiu o plano, né, e fez as coisas acontecerem, se a gente quer mesmo que essas pessoas paguem, a gente não pode cair em uma sensação de justiça sendo feita. Porque a gente começa a olhar alguns números,
são 300 e tantos, são 900 e tantos. E a gente pensa, esse país tomou vergonha na cara, não vai aceitar uma agressão à democracia desse jeito. Só que quando a gente vai ver, a gente vai levando, quando a gente viu, escaparam os cabeças, escaparam os graúdos, e neste caso, não tem muita uma confabulação secreta. Um fenômeno do que aconteceu é que é um fenômeno de mídia, é um fenômeno de comunicação social. Então é tudo fartamente documentado, a gente sabe o nome de todo mundo, a gente sabe quem são as pessoas. Então eu acho que a cobrança tem que ser, vem puxando a linha e vem ouvindo os pequenos, os médios, mas precisa cair gente grande para que a sensação de justiça seja real. Né? Você lembra quando teve uma busca e apreensão de 8 empresários, grandões mesmo, que eram também suspeitos de estar financiando, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal que aparece na televisão direto e reto, né? Então, esse pessoal ainda não está nesses 54 aqui. Esses são o que a gente chama de grandões. Os que financiam em grande escala esse negócio. Não financiam um acampamento numa cidade. Eles mandam dinheiro nacionalmente para financiar. Então, se aqueles 8 que tiveram seus celulares apreendidos, se eles estiverem mesmo envolvidos, aí a gente vai começar a ver realmente gente grande caindo. Porque quando a gente saiu da ditadura anterior, a anistia anterior foi sempre muito criticada. Ao longo de todos esses anos, a gente sempre criticou muito o fato de que todo mundo tinha sido perdoado dos crimes que cometeu e que isso ainda ia nos trazer no futuro alguma preocupação, alguma dor de cabeça. Veio antes do que a gente imaginava, porque as pessoas que foram anistiadas naquela época ainda estão aí, protagonizando a política. Elas não morreram. E ficou uma sensação de que não houve crime. E a sensação de que não houve crime com o passar do tempo, que a história é branda e a memória é curta, com o passar do tempo, a gente fica com a sensação de que não houve crime, e isso abre um pressuposto, inclusive, de tentar se reescrever a história, como aconteceu aqui. Se a gente for olhar os exemplos que a gente tem ao redor da América Latina, para usar os mais próximos, olha a Argentina. Na Argentina isso não aconteceu. Por quê? Porque, claro, eles tiveram uma ditadura bem mais sanguinária do que a gente. Isso é preciso admitir. Mas, entretanto, todavia, eles fizeram a lição de casa, prenderam quem tinha que prender. Os militares lá nunca mais se meteram a besta de se envolver com política, porque é uma prerrogativa da função do exército, não pode. Sabe? E aí a gente olha para o Chile. É relativo. E aí a gente olha para o Chile, que não fez o que a Argentina fez e também está enfrentando a mesma situação, dificuldade que a gente está enfrentando aqui. Coisa. Ou seja, o pessoal está de volta. A gente é obrigado a ver uma figura terrível como o Ustra, que a gente viu na Comissão da Verdade, dizendo com todas as letras que não se arrependia, que não tinha cometido crime nenhum. E assim, isso passa batido e depois um deputado do Baixo Clero faz uma homenagem para um fascínora desses, não sai preso de dentro do Congresso, e a gente acaba vivendo tudo que a gente teve que viver. É verdade. Olha só, o Claudionei aqui, que está no TikTok, perguntou para a gente, quem financiou as motocicletas? Então, esse é um dos nossos temas, né? Essa facilidade toda que o pessoal Pelo jeito fomos nós, né? Em alguma instância, né? Quem financiou fui eu, foi o Everton, foi você, Claudionei, foi todo mundo. E eu te falo já, viu, cara? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, viu? Porque foram quase 700 mil reais já identificados, fora o que imagino que ainda vai aparecer. Identificados de gasto no cartão corporativo na campanha eleitoral. A gente vai falar disso aí já já. E olha só, antes disso, eu queria aqui mudar um pouquinho de assunto para falar do Meirelles. Chama o Meirelles! Lembra do Meirelles? Lembro. Foi, quem diria, né? Foi fiador do Lula nos dois primeiros mandatos. Foi exemplo que o Lula dá de Banco Central independente, né? Que ninguém diria que o Meirelles não era independente lá nos primeiros governos, e foi o primeiro a dar tiro para dentro do quartel, como a gente diz, né? Exatamente. Foi o primeiro falou em banco, ele estrila, entendeu? A primeira que ele deu, que eu achei assim, cara, o velhinho vai dar problema, foi quando ele disse, o que você tem a dizer, Meirelles, sobre, né, a eleição e tudo mais, e ele disse, boa sorte. É isso, chama o Meirelles. O Meirelles é o seguinte, se é banco, ele tem lugar de fala, né? Se é banqueiro, ele tem lugar de fala. E ele falou que a Dilma não tem, deixa eu arrumar aqui a câmera, aqui, que eu dei um chute aqui embaixo, que a Dilma não tem perfil para poder ocupar a função que ela vai ocupar lá, em tese, né? Porque a imprensa já está dando como certo que ela vai ocupar uma função no Banco
dos BRICS, lá na China. Vou até jogar a imagem na tela aqui, ó, para vocês darem uma olhada o que está rolando. Olha só, o Meirelles diz que Dilma não tem experiência para assumir o banco dos BRICS, segundo o ex-ministro da Fazenda. Essa notícia aqui, gente, é do R7, tá? Segundo o ex-ministro da Fazenda, a ex-presidente não tem perfil de alguém que administra uma instituição financeira. Aí, descendo aqui, eu marquei uns pedacinhos. Ele disse isso, a mesma coisa aqui, né? Que ela não é a pessoa mais adequada, mas o mais importante é a fala dele aqui. É uma pessoa que tem experiência muito grande por ter sido presidente da República, ministra das Minas e Energia, por ter sido da Casa Civil, mas não tem experiência nenhuma em banco. Precisa de uma experiência específica, que é algo que ela não tem. Aí, Everton, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara. A Dilma é economista. Se a Dilma é economista, por que ela não pode trabalhar no Banco dos BRICS? Não, eu acho que ela pode trabalhar no Banco dos BRICS e talvez ela deva trabalhar no Banco dos BRICS. Porque é que assim, a gente precisa desideologizar um pouco a conversa, mas talvez ao mesmo tempo ideologizar um pouco a conversa. Tô maluco? Não tô maluco. Eu acho assim, desideologizar um pouco a conversa no sentido de que, amigos, vamos ser sinceros, se tem uma chance para o Brasil é via BRICS. Então, assim, não importa o que você pense, correr para as barbas dos Estados Unidos, não importa se é o Biden ou se é o Trump, não importa. Não é bom para a gente. Eles não vão enrolar o Bolsonaro, vão enrolar o Flávio, qualquer um da direita que colar lá com os republicanos achando que ficou brother, e a mesma coisa com qualquer um da esquerda. Não vamos nos enganar. Não tem bobo nesse jogo, ninguém é amiguinho de ninguém. Agora, do lado de lá, existe um bloco se formando, um bloco com uma potência extremamente poderosa, e é o bloco alternativo. Tem imperialismo também, aí pode ter a discussão que a gente quiser ter. Imperialismo chinês, podemos ter essa discussão. Mas, sendo pragmático, a gente precisa fazer frente a todo um outro bloco que não deixa o Brasil se desenvolver. Essa é a real. Né? Então, assim, a gente precisa dessa interlocução. Né? E eu acho que, nesse sentido, aí ideologizando a conversa, eu acho que a Dilma vai ser boa nesse sentido. Assim, eu te confesso, Ricardo, que assim, ela ser economista, não ser economista, eu tenho dúvidas sobre né, exatamente isso, a experiência dela com o banco. A gente sabe que a Dilma é uma pessoa muito honesta, mas é uma pessoa muito rígida, então ela não tem um jogo de cintura político. A gente sabe o que aconteceu com ela em função dela não ser do ramo, né, da política. Então, nesse sentido, eu tenho dúvidas também em relação ao nome dela. O que eu não tenho dúvidas ela é uma ótima interlocução para ter com a China e com a Rússia. E isso é bom para o Brasil no momento. A gente precisa fortalecer essa relação. Nem seu querido Bolsonaro foi na Rússia lá, apertou a mão do Putin, ficou bem quietinho e voltou para casa. Sabe? Então, assim, não sejamos ingênuos, né? E assim, a gente tem, só para contextualizar as pessoas, o Banco dos BRICS chama BNB, Banco alguma coisa de Desenvolvimento. Vou até abrir aqui para eu olhar. Banco Nacional de Desenvolvimento também. E é o Banco dos BRICS. Ele é parecido com o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento e é parecido com o nosso BNDES também. Sabe? Todos os países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os países que formam os BRICS. Todos os países colocam um pouco de dinheiro num fundo, que é justamente esse dinheiro que vai ser emprestado em projetos que esses mesmos países vão desenvolver. Então, imagine um BNDES internacional voltado só para esses países, que são países, vamos dizer assim, o segundo time das nações mundiais. A China está lá como superpotência econômica, tecnológica, mas tirando a China, vamos dizer assim, são todos países emergentes, são todos países do segundo time ali, né? Rússia, Brasil, Índia. A Rússia é meio submergente, né? A Rússia está descendo ali depois da guerra e tal, mas assim, isso que você falou, é muito importante, por quê? Porque a gente está o tempo todo sendo coadjuvante do primeiro mundo, do G7 e das políticas que dependem deles. Para aprovar um financiamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, tem que submeter as regras desses países que criaram essas instituições. E aí é um momento bom também, Ricardo. É um momento bom também, porque a Índia está um pouco fora do jogo também. Né? A Índia andou dando uma outra emburacada, né, ideológica, que também abre um flanco em que a gente, cara, assim,
não tem jogo, esse jogo não é para amadores, sabe? Então, assim, e aí eu vou antiliberal nesse sentido, né? Tipo assim, os mercados são formados por estados muito fortes que defendem as suas economias, não se iludam. Né? Então, se a gente não formar um bloco, do mesmo jeito, as discussões do Brasil, do Mercosul, sim, o Brasil precisa ser líder do Mercosul também, precisa fazer a frente, precisa ser uma locomotiva e precisa construir blocos, senão a gente não tem condições nenhuma de jogar esse jogo. E a gente não pode perder de mente que a Rússia está enfraquecida e a Índia enfraquecida nesse grupo dos BRICS. Isso significa que são menos países dando as cartas. E é obviamente que isso fortalece a posição do Brasil. Ainda mais que o Brasil está... Hoje ele é o presidente, o Brasil ocupa a presidência do Banco dos BRICS. E o atual presidente que está lá é um cara que foi indicado pelo Bolsonaro, tem mandato até até 2025, mas ele já disse que vai renunciar ao cargo. O Haddad pediu o cargo para ele, para que o governo Lula possa fazer a sua política no Banco dos BRICS, e ele já sinalizou que vai renunciar e vai voltar para o Brasil, enfim. Então, tudo indica que a Dilma será a presidente do Banco dos BRICS. E aí, o que eu queria dizer para o Meirelles é o seguinte, se é que o Meirelles vai escutar, imagina que pretensão, né? Mas o que eu podia dizer para o Meirelles é o seguinte, bom, ela dirigiu uma nação, acho que tem um pouco mais de complexidade numa nação, um pouco mais de documento para assinar, um pouco mais de detalhe para prestar atenção do que num banco, né? Vamos combinar, por maior que seja o banco. Não vou assinar embaixo dessa aí não, Ricardo, porque ela dirigiu uma nação, mas não deu muito. Mas era um ônibus bem maior, né? Não era um carrozinho, então dá trabalho, né? Dá trabalho, mas assim, esse aspecto, ela não tem o perfil para dirigir um banco? Não, eu acho pelo contrário, eu acho que todo mundo fala muito das falas da Dilma, né? Saudar a mandioca, estocar o vento, essas peculiaridades dela discursando, né? Sendo que a questão da energia eólica e estocar o vento, muito já se discutiu e que no fim das contas a Dilma estava certa. Eu acho que dá para estocar vento e a mandioca tem a sua importância, sim. Exatamente, estava certo nas duas, mas acho que a questão até, eu acho, um cargo mais técnico, no fim das contas. Né? Eu acho que se ela tivesse que fazer o que eu quero dizer se ela tivesse que fazer uma interface com os Estados Unidos, eu acharia mais complexo o papel dela. Entendeu? Porque eu particularmente, não vejo a Dilma como um jogo de cintura, com essa capacidade de negociação, com essa coisa que o Lula tem muito, né? Assim, forte. Mas tem um bloco que é para ser alinhado, que é para ser propositivo e que é para construir junto, eu acho que dá jogo. Eu acho que a função de presidente ela é muito mais política do que propriamente técnica também, tem esse aspecto. Né? Ela não vai ser alguém que vai aprovar crédito, vai ficar no comitê de crédito para avaliar o SPC da China para ver se pode emprestar um dinheiro para a China. Ela não vai fazer isso, ela vai, na verdade, ter uma função gerencial, né? No sentido muito mais amplo e muito mais político, de se relacionar com os seus países, com os seus governantes. E a Dilma, como relações públicas, ela é querida. Vocês podem falar aí da mandioca, vocês podem falar das coisas que ela soltava de vez em quando e que virava meme, mas ela sempre foi uma pessoa muito querida no mundo internacional, viu? No meio internacional aí, pelos presidentes onde ela ia, enfim, ela sempre foi uma pessoa muito respeitada. Limitações à parte, discussões à parte, eu particularmente não vejo problema dela ocupar esse cargo, não. Não, também não vejo. E também acho uma coisa, tem que ser gente de confiança do atual governo, né? É isso. A gente nem tá pedindo para as pessoas sentar o dedo no like aqui, tá fraco de like hoje, cara. Gente, mete o dedo no like, tanto no TikTok quanto aqui no YouTube, a gente precisa de like, precisa de divulgação, principalmente no YouTube, cara, porque a gente tá começando agora aqui nessa plataforma, a gente tá reiniciando um trabalho que eu comecei lá atrás, deu uma parada, porque eu morri de amores pelo TikTok e fiquei, né? Então, agora a gente está aqui tentando ampliar o leque. Então, é muito importante para o pessoal, inclusive, que gosta de ver na horizontal e tal. É uma alternativa importante. E mais, hein, gente? Essa live aqui, ela dá uma outra facilidade, que é justamente de deixar esse conteúdo para você assistir amanhã, para você assistir depois da manhã, coisa que não acontece no TikTok. Então... depois a gente vai fazer os cortes por assuntos, você vai poder ver o que interessa mais, sem precisar ver tudo, vai ficar tudo direitinho. É isso aí, a gente vai cuidar direitinho para você poder ter mais de uma alternativa para acompanhar o nosso trabalho.
O Ed Marins, do TikTok, falou assim, acabei de ver seu vídeo sobre a Janja, merece um PQP de tão bom que ficou. Gente, eu fiz um vídeo sobre a Janja justamente para tentar estabelecer um pouquinho de verdade, né? O que tem de mentira, o que tem de verdade. Por exemplo, para ajudar a mãe da Adri Ribas, ela falou que a mãe dela é uma tiazinha do Zap em tratamento, né? Em recuperação. E graças às informações que ela adquire aqui, a mãezinha dela já está começando a abrir os olhos. Então, esse material que a gente fez da Janja lá, que eu fiz lá no TikTok, é justamente para que as pessoas entendam o que tem de verdade, o que tem de mentira sobre o que estão falando com ela. Porque ela foi uma das campeãs de fake news em janeiro. A gente vai falar nisso também, viu? A mãe da Adri está em tratamento completo. A Adri está acompanhando as lives para ajudar ela. Ela ganhou o livro Entre o Céu e o Sal, que eu sei que a mãe dela já ganhou. Então, assim, aos poucos a gente vai entrando na vida das pessoas. E vai tentando trazer esse país para a normalidade. A gente só quer normalidade. A gente só quer o básico, o normal, acordar de manhã e voltar e fazer as coisas que a gente tem que fazer sem chateação. A gente não quer muita dificuldade. E também a gente quer aproveitar para funcionar meio que como um instrumento. Para você pegar o conteúdo que a gente produz e mostrar justamente para o seu parente, para o seu amigo, para aquelas pessoas que você já não tem mais paciência de ficar pensando em argumento. Não precisa não. Vem aqui, pega o argumento com a gente, leva para lá. É um supermercado de argumentos para você levar e discutir com o Bolsonaro. É ou não é? Às vezes é argumento, às vezes é alguma coisa um pouco mais contundente. É isso aí, meu amigo. Ó, vamos seguir aqui com o noticiário. Tem uma notícia aqui que é muito séria, muito importante. A gente não pode pular de jeito nenhum. Porque isso aqui talvez seja, muito provavelmente seja, a pior situação jurídica que envolve o Bolsonaro, que é a situação dos Yanomamis. Tá? Reportagem do Carlos Madeiro no UOL, vou mostrar aqui para vocês. O governo Bolsonaro soube da fome e cortou comida de Yanomamis, dizem ofícios. Olha só essa história, cara.